3-2 Corinthians e vitória, certo? Cara, eu não sei nem se eu tô feliz, se eu tô puto. Na real, eu acho que eu tô mais com sentimento de puto pela situação que a gente tá, certo? De ganhar do Vitória no sufoco. E, cara, mais uma vez, jogo ganho e eles conseguem. Entregou mais um gol pros adversários. Mais um pênalti dado, porque não foi nenhuma falta ali que foi necessária. Foi assim, bora jogar basquete, bora jogar basquete. Mas ainda assim conseguimos uma vitória e na sorte. 2 gols achados, mentira, 3 gols do Corinthians achados e mais um gol contra pra mim. Pra mim foi gol contra. Zero mérito do Vitória no pênalti, porque foi achado, certo? E mais um gol contra do Corinthians, né? O Kaká resolveu fazer 2 gols contra e agora o Léo Maná resolveu fazer um. Então, Rafael Larúcia comandou como técnico interino de hoje do Corinthians contra o Vitória. E o que o Antônio Oliveira, se não me engano, em 12 jogos não conseguiu, conseguiu uma vitória. Mentira, conseguiu uma contra o Fluminense. E só. E só. Contra o Cuiabá em casa, empate de 1-1 e outro pênalti ridículo. Ridículo. Certo? Então agora na tabela do Brasileirão a gente está em 17º com 12 pontos, empatado com o Vitória, tá? Que tá em 16ª posição. E até o Vasco tá com 14 pontos. E eu vou utilizar muito o Vasco nesse vídeo em comparação com essa atual temporada do Corinthians, certo? Então, Antônio Oliveira. Vamos para a questão do Antônio Oliveira. Cara, ó, vou pegar até a quantidade de jogos que o Corinthians teve aqui, ó, no Brasileirão. O Corinthians teve 14 jogos. Em 13 jogos o Antônio Oliveira conseguiu uma vitória, tá? Contra o lanterna do campeonato, o asilo dos jogadores. Ah, não, mas são jogadores craque. Tudo velho, certo? Nosso elenco tem média de 24 anos, tá? Moleque. Elenco jovem. Jovem. Ó, deixa eu ver, é média de 24 anos mesmo. De 26. Média de 26 anos, nosso elenco. Contra o Fluminense velho em casa. Certo? E gente querendo pedir o Diniz. Ai, mas ganhou Libertadores. Cara, o que uma Copa disfarça, mano? O que uma Copa disfarça? A gente ter chegado na semifinal da Copa do Brasil ano passado foi um grande disfarce de toda a temporada ridícula da temporada passada. E o que pode ser, e o que foi também, que aconteceu como disfarce, entre aspas, que foi falho, né? Pro Antônio Oliveira continuar como técnico do Corinthians. Que a gente conseguiu na Copa da Sul-Americana bons resultados e só contra times ridículos. E a mesma coisa durante o Paulistão, certo? O problema não é técnico. O problema não é técnico. Porque passou 10 técnicos, nenhum resolveu o problema do Corinthians. Cara, pra mim isso é só uma historinha ridícula e fracassada. Porque olha os técnicos que a gente pegou. Metade é aposentado ou técnico auxiliar. Vitor Pereira, beleza? O último técnico que a gente teve decente e que realmente era técnico. Certo? Que conseguiu fazer esse time jogar bola. E pra mim, na minha opinião, com um elenco pior do que a gente tem hoje. Gil Goiaba, Fábio Santos, o Rony, velho. Rony.
Então, pra mim, o problema não é técnico, mas sim um conjunto e sim técnico importa pra um caralho. Pra um caralho, porque em 13 jogos, o Corinthians não conseguiu apresentar uma melhoria durante o Campeonato Brasileiro. Chega a ser até patético. Patético. Mas o Corinthians conta sim com erros individuais, isso eu concordo, tá? Teve erros individuais, 2 gols contra do Kaká que a gente fez, que a gente levou, que resultou em empate, né, contra o Atlético Goianiense, contra o São Paulo, de 2-2 ambos resultados. E hoje mais um gol contra, que na minha opinião foi gol contra porque aquele pênalti é inaceitável acontecer. Como um jogador profissional e do Corinthians, fazer esse pênalti é ridículo. Ridículo. Léo Maná é um cara que vem da base, mas dá pra ver que ele não tem muita qualidade. Assim, tem potencial, mas potencial até eu tenho. E eu tenho potencial na pelada, foda-se. E esse jogo foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. Não foi nenhum jogaço. Corinthians. Esse placar podia ser muito bem substituído por um 0-0. Que esse sim, pra mim, seria um placar justo pela partida que foi apresentada de ambos os lados, porque o Vitória não apresentou grandes chances, exceto a chance do primeiro gol, certo? Então vai 1-0. 1-0 pro Vitória. Esse seria, pra mim, na minha opinião, esse seria o placar justo. Primeiro tempo do Corinthians foi um Corinthians melhor do que o segundo. Foi um Corinthians que apresentou mais iniciativa de atacar. Mas pra mim esse jogo só mostrou o trabalho do Antônio Oliveira, com exceção de uma coisa chamada vencer, né? Que em 13 jogos ele conseguiu apresentar só uma contra a lanterna do campeonato. Sim, o elenco tem muito lugar para tem muito desfalque de elenco, que eu falo no sentido de falta peça, falta peça que o Augusto Melo tá prometendo há sei lá quanto tempo. Quem ele trouxe foi o Neneca, né? Grande contratação. A gente precisa mais de cara que a gente tem que acreditar no potencial dele. Que não basta o Wesley aprender a tocar bola, que não basta o Yuri Alberto voltar a chutar bem, certo? Ah não, mas o Yuri Alberto voltou a fazer gol e tal. Mas ainda assim tá perdendo. Pro cara receber 1.200.000, me desculpa, mas falta bola. Garra eu vejo que ele tem raça, cara, beleza, justo. E tem muita gente falando aí, não critica ele porque ele quer jogar e tal. Que eu, beleza, eu vejo, cara, tem muito jogador aí no Corinthians encostado, certo? Que não quer jogar. E ele tá lá o tempo todo, mostra a cara, beleza, isso é algo pra se considerar. Nessa partida não tem muito o que criticar dele, ele nem jogou muito. O problema mais foi mesmo do elenco, que, cara, vem de um técnico ridículo, tá? Ridículo. Que o Paulistão cobriu muita gente. Eu acho que. Não sei nem se é por conta do bom desempenho no Paulistão. Entre aspas também, né? Porque Santo André, em casa, conseguiu empatar com a gente. E a gente conseguiu um gol com o Pedro Raul ali de cabeça. Santo André, cara, Santo André tá na série D. Na série D, cara. Tá na série D, velho. É um time assim ridículo. E ainda assim, conseguimos tomar 2-2 do Santo André. Então, esse placar, pra mim, esse placar foi assim injusto com a partida de hoje, tá? O que mais que eu posso falar?
Então bora falar do elenco, né? Ó, o Augusto Melo, né? Vou trazer o Corinthians de volta pro povo. Vai trazer? Vai trazer mesmo? Carlos Miguel foi, certo? Que isso não tem muito o que falar, que falaram que tentou renovar e tal. Mas que ainda assim foi algo meio que inevitável, assim, que eu posso dizer, não tinha muita culpa. Mas bora ver, bora ver. Pedro Raul por 20 milhões. Mateuzinho por uma bolada e que foi anunciado. Foi anunciado sem nem ter contrato. Kaká e Gustavo Henrique, que os dois juntos, cara. Parece que os dois estão. É o Patati Patatá. Teve um monte de lance que os dois pareciam que estavam perdidos. Tipo, tava. Não, pera aí, você quer que eu vá pra cá? Você quer que eu fique aqui? Você quer que ficar onde? Tipo, você quer um chá pra conversar, cara? Os caras estavam ali perdido, velho. Perdido. Um monte de lance que os dois estavam perdidos. E o primeiro gol do Vitória foi um desses lances, tá? Gustavo Henrique e Kaká. Raniel, beleza. Puta de uma contratação. Garro, Coronado, beleza. 2 milhões pelo Coronado? Tá bom. Caro demais, né? Pro Antônio Oliveira, o Hora Pois da Fiel, né? O Tonhão da Fiel. Deixar um cara de 2 milhões no banco. Eu não tô falando do valor dele, né? E sim do salário. Wesley, que puta, nossa, puta joia, que, cara, isso não foi, claro, isso não foi contratação do Augusto Melo. Wesley, puta joia, nossa, craque, dribla, beleza, banco. O cara não sabe tocar a bola, velho. Esse é um dos, antes de driblar, tocar a bola é um dos principais fundamentos do futebol. Primeiro existiu o passe, depois foram inventar o drible. Então aprende a passar. É o que o Antônio Oliveira não conseguiu fazer. Ah não, mas o Wesley também passou pelo Luxemburgo, Mano Menezes. Cuca durante 2 jogos. E ainda assim acho que nem entrou. Então a culpa não é do Antônio Oliveira, porque os outros não ensinaram. Se mata. Se mata, cara, se mata. Pedro Henrique, né? Que o cara prefere ficar lesionado pra encher o cu de cachaça e bater nos outros. Arrumar treta. E Pedro Raul, né? Já falamos. E agora a Neneca. Que o que a gente mais precisa não é um elenco que sabe trocar passe, tática. Não, o que a gente precisa de goleiro agora. Que o Donelli tá sei lá quanto tempo esperando uma chance e que mostrou ser competente, cara. Eu não acho que ele é um puta de um goleiro, não, tá? Pra mim ele é um bom goleiro, só, tá? Dá pra ver que ele é um moleque baixo pra ser goleiro, que isso dificulta muito. Que ele tem dificuldade de pegar umas bolas que pra outros goleiros seriam bem mais fáceis. Mas ainda assim dá pra ver que ele tem potencial, um moleque jovem, 22 anos. E cara, pra mim a última coisa que a gente precisaria pensar é o goleiro. Pega volante. Que volante a gente tem sem ser o Ranieri? A porra do Antônio Oliveira tava colocando o Garro de volante.
É como se. Mesma coisa que os caras lá do Fluminense estavam falando quando o Diniz, o grande Diniz, nossa senhora. O grande Diniz colocava o Renato Augusto como ponta. É como pegar o Renato Augusto. Qual tinha sido a metáfora? De pegar uma Ferrari e tacar pra andar em um monte de lombada, de lama, sei lá, filho. Pra andar num lugar de 20 por hora. Cara, ó. Esse time, com o técnico interino, conseguiu fazer o que o Antônio Oliveira não conseguiu. Tá? Que é vencer. Gol cagado, cagado pra caralho. Erro de elenco, erro de elenco. Augusto Melo, puta que pariu, dá um jeito nesse time. Eu entendo que você pegou um time muito fudido, tá? Um time muito fudido, cheio de dívida. Em falar nisso, não manda embora a porra do Gustavo Mosquito e o Arthur Souza, tá ligado? O Arthur Souza tenta vender, tá? Mas, ai. Cadê as peças? Cadê as peças? Cadê, ó? E quem fala que esse é um elenco pra estar na zona de rebaixamento, que a culpa não é do Antônio Oliveira, vai tomar no cu, tá? Enfim, é isso. Deixa o like, se inscreve. É isso, tamo junto. E vai, Corinthians.